Senhor Jesus Cristo. Fico feliz por estarmos aqui louvando, glorificando a Deus como uma família. A gente costuma dizer, e volto a dizer, que somos uma família mesmo em distância, mas juntos, conectados, né, por meio da internet, por meio daquilo que Deus tem nos usado. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir aos amados que fechem os seus olhos aí na sua casa, que está me assistindo. Vamos orar ao Senhor, vamos continuar ministrando, falando ao Pai, pedindo que Deus administre todo este momento, que Deus administre a nossa vida como Ele tem administrado. Existem pessoas que acreditam que Deus não está no controle dessas situações que nós estamos vivendo, mas Deus está no controle de tudo. Portanto, feche os seus olhos aí na sua casa e comece a falar com o Senhor. Comece a dizer que Ele é bom, que Ele é poderoso, que Ele é digno de ser louvado e glorificado. Comece a pedir ao Espírito Santo que nos ajude controlando as nossas emoções, controlando os nossos pensamentos, administrando cada palavra, cada ato, que tudo seja para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, nós te louvamos, ó Pai, por estar aqui na igreja, ó Pai do Senhor. Agradeço também, ó Pai, por aqueles que estão nos assistindo, ó Pai, e aqueles que estão lutando bravamente, ó Pai, com as ferramentas, com as armas espirituais nesses dias tão difíceis. Espírito Santo, a Tua palavra nos ensina que devemos pedir perdão pelos nossos pecados, porque todos nós somos pecadores, destituídos da glória do Senhor nós estamos. Quero, ó Pai, nesse início, como eu tenho aprendido na Tua palavra, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nossas limitações. Somos limitados, Senhor Deus. Ó Deus, estamos utilizando, ó Pai, com todas as nossas forças e intelecto, ó Pai, as ferramentas que o Senhor deu ao homem para ministrar, para falar ao coração da Tua igreja, ó Pai, por meio da internet, por meio do louvor, ó Pai, por meio de tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor nos deu. Mas somente o Senhor, ó Pai, para nos ajudar, porque é um grande desafio, ó Pai. Ó Deus, é um grande desafio trabalhar, ó Deus, com essa ferramenta, trabalhar com tantas outras coisas, ó Pai, nesses dias, mas a Tua igreja não pode parar. Portanto, os Teus líderes, ó Pai, aqui nesta igreja, em todos os outros lugares, eu clamo, ó Deus, pela misericórdia, que o Senhor levante, ó Deus, cada um deles, e dê ânimo e motivação, para continuar ministrando à igreja, para continuar ministrando, ó Pai, a cada casa, ó Deus, a cada família, para vencermos, ó Pai, porque o Senhor sempre vence. Por mais que alguns naquele dia, ó Pai, acreditavam que o Senhor tinha perdido, mas nem a morte, ó Pai, pode segurar o Senhor, nada, ó Pai, porque o Senhor é Deus. Ó Pai, a morte não é um fim, não, ó Pai, a morte não é um fim. Ó Pai, nós como cristãos precisamos entender isso, ó Pai, lá no profundo. A morte, ó Pai, é uma passagem, e se o Senhor, ó Pai, chamou como chamou a tantos homens, como, ó Pai, foi para a cruz, que possamos, ó Pai, como cristãos verdadeiros, conscientes, que tudo é para a glória do Senhor, e que não existe, ó Pai, mais uma guerra que estamos enfrentando. O Senhor já venceu todas elas. Nós precisamos tomar posse em meio a essa guerra física que estamos enfrentando, porque já herdamos os céus. Todos que estão nos assistindo já herdou os céus. Portanto, ó Pai, nos ajude a entender com o nosso espírito e com o nosso corpo essa realidade. Assim eu oro, ó Deus, para que o Senhor possa nos ajudar a viver como profetas, como sacerdotes, como homens do Senhor nesse período, tranquilos. Ó Deus, por meio de trovão, ó Pai, tempestade, como aconteceu com Moisés subindo, ó Pai, existia 70 homens, outros líderes, ó Pai, que temeram, ó Pai, aquela tempestade, mas Moisés dizia que o Senhor estava naquele lugar,
Moisés ficou tranquilo em meio àquela tempestade. Eu acredito que o medo sim toma conta de nós, mas que isso não venha nos impedir de fazer o que é correto, de lutar e sermos relevantes para o nosso tempo. Eu oro, ó Pai, e entrego em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Amados, é um grande desafio para todos nós que estamos aqui na igreja, e acredito para outras igrejas, transmitir o culto para os amados irmãos que estão nos assistindo. Para vocês terem uma ideia, quinta-feira nós temos o culto de quinta-feira aqui, e nós administramos todo o ambiente para ministrar o seu coração. O pastor Jean tocou as músicas, o louvor, e eu lhe escutando, e eu achei que o culto estava sendo transmitido como o pastor Jean também achou. O pastor transmitiu, ministrou o louvor, eu também ministrei a palavra do Senhor, e eu percebi depois, no outro dia, que a igreja não escutou a nossa ministração. Ou seja, nós ficamos 1 hora ou 1h30 pregando e ministrando o evangelho para quem? Aleluias! Aleluias! O pastor ministrou na minha vida o louvor e eu ministrei a palavra na vida dele. Olha que bênção! A nossa intenção é ministrar o seu coração. Mas por quê, amados? Nós precisamos de um feedback. E nós precisamos que você faça parte deste culto, mesmo estando longe. Como? Dando glória aí no chat, falando daquilo que está sendo ministrado. Porque aqui não é uma apresentação, aqui não é um teatro, aqui é um culto. Da mesma forma que estamos ministrando o culto, administrando o culto, estamos participando do culto, queremos que você e a sua família participem também deste culto. E para isso você precisa orar, estender as suas mãos, ouvir, deixar talvez, amado, a música, o rádio e outras coisas desligar, talvez fechar as janelas, as portas, talvez até desligar o seu celular, porque pode acontecer, queridos, que em meio à palavra, em meio à sua oração, algum amado irmão, alguma pessoa da sua família te ligue e te desconecte, e você pode perder este momento tão poderoso que acontece na nossa vida, e nós queremos ministrar ao seu coração essa realidade. E é difícil demais, amados. Eu tenho batido na tecla que é muito complicado assistir culto, participar do culto, diferente de assistir, participar do culto dentro de casa, porque muitas vezes a nossa televisão, muitas vezes o nosso telefone, ou aquilo que a gente utiliza para assistir o culto, está do lado da nossa cama. Isto é, a gente assiste o culto na nossa cama, deitado, tranquilo. É muito difícil. Para você participar daquilo que está acontecendo aqui, para que Deus possa falar ao seu coração, eu quero pedir que você entenda isso e faça força. Lute contra os seus desejos, as suas emoções, para você sentir, para você viver aquilo que estamos vivendo aqui na igreja. Esse é o primeiro entendimento para este momento glorioso. O segundo, amados, é que eu vou utilizar da pregação de quinta hoje, porque eu vou pregar o mesmo sermão que preguei quinta-feira, porque o Espírito Santo trabalhou ao meu coração e tem trabalhado ao meu coração esse assunto. Alguns acreditam que esses dias são difíceis, sim, mas alguns acreditam que não existem ferramentas e armas para lutar nessa batalha aí nesses dias. E nós, como cristãos, precisamos entender que existem armas espirituais para vencer todos os desafios que chegam à nossa frente, que chegam no nosso dia a dia. Existem armas e precisamos utilizar dessas armas. Agora, queridos, existem armas que eu chamo de armas que são padrões e armas específicas para cada tempo. Por quê? Porque a oração, o jejum, como eu disse, a oração, o jejum, a leitura da palavra, o dízimo, as ofertas, são armas padronizadas. Elas servem para todos os tempos. O Espírito Santo já nos ensinou a utilizá-la em qualquer situação. Em situação que nós, em casa, no trabalho, isto é,
em todo o tempo onde o homem foi colocado aqui na terra, ele já tinha essa ferramenta, essa arma que Deus tinha dado para ele, que Deus nos deu, para lutarmos qualquer tipo de batalha. Essas armas, queridos, é a oração. Todos oram. Adão conversava com Deus, a oração e falar com Deus é exatamente isso. A oração é falar com Deus. Adão falava com Deus, Moisés falava, e daí vai. São homens que todos os homens na Bíblia falavam com Deus, oravam. Todos os homens na Bíblia você vai olhar e vai perceber que conhecia a palavra, isto é, estudava. Armas, ferramentas que são padronizadas. O jejum, a abstinência, algo que vai controlar os seus desejos físicos, já é também uma ferramenta padronizada. Lá no início, todos esses homens já utilizavam. O dízimo e a oferta, uma ferramenta de Deus para a vida da igreja, para a vida daqueles que o conhecem. Para quê? Para controlar e aprender a administrar a área financeira. Tudo isso são armas padronizadas, armas que já estavam na mão e que já existem na mão de todo cristão. Entretanto, você vai ver que existem guerras diferentes, situações diferentes, em situações que Deus deu força. A Sansão, por exemplo, a força, a energia, foi a arma dada de uma forma específica para vencer um momento específico. Você vai ver tantas outras armas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Você vai ver armas diversas. Mas eu quero, queridos, aguçar, eu quero ministrar o seu coração e arrancar por meio dessa palavra o medo que tem paralisado a igreja nesses dias, que tem feito a igreja ficar de braços cruzados, deitado na cama da sua casa. Esse período eu tenho falado e tenho ministrado e continuo batendo na tecla, não é um período para parar. Quando fala parar, quando fala descansar, não é parar totalmente. Quando Deus fala que o sábado, por exemplo, é um dia de descanso, o dia de descanso não era para o povo cruzar os braços, era para o povo adorar a Deus. Era para o povo buscar a Deus, era para o povo chorar, clamar. Então, queridos, essa é a minha intenção nessa noite, é pedir que o Espírito Santo ministre ao seu coração que estamos em período de guerra. Para você ter ideia, para nós termos ideia no período que nós estamos, você vai entender que na Segunda Guerra Mundial não matou tanto como nesses dias está matando. São mais de 300 mil mortos, e isso quinta-feira que eu olhei. Mais de 300 mil mortes pela pandemia no Brasil, claro, obviamente no Brasil, mas isso na Segunda Guerra Mundial não houve essas mortes aqui no Brasil, mais 300 mil mortes. Olha, amados, nós estamos num período de guerra, a economia, crise da economia, por quê? A pandemia chega, todo mundo tem que ficar dentro de casa, o desemprego começa a crescer, pessoas já não conseguem mais comprar, pessoas não conseguem mais comer, pagar suas contas, a dívida começa a ficar alta, o governo também começa a desesperar, porque o governo não consegue mais arrecadar dinheiro. Queridos, a crise começa a chegar na família, porque crianças já começam a não entender o que está acontecendo, os pais já perdem a tolerância, já perdem o equilíbrio, já começam a xingar os seus filhos. Os esposos, o marido e mulher já não sabem como conviver, porque antigamente saía de 8 horas da manhã, voltava às 18. Então, queridos, estamos vivendo um desafio nesses dias. Esses dias são para lutar, esses dias são para vencer. Esses dias o Espírito Santo tem colocado no meu coração, e eu tenho certeza que o Espírito Santo quer colocar no seu coração nessa noite a intenção, o desejo e a necessidade de lutar pela sua família, lutar pelos aqueles que estão ao seu redor. Nós não podemos cruzar os nossos braços nesses dias tão importantes. Mas qual é o título desse sermão? O que eu quero mostrar para você que está me assistindo? Que precisamos, queridos, identificar essas armas específicas para esse dia que nós estamos vivendo. Quais são as armas
de Deus para a nossa vida? Essa é a minha pergunta desde o dia da pandemia, porque eu quero ser relevante. E eu acredito que você também quer ser relevante nos seus dias de vida. Querido, se Deus nos levar hoje, qual foi o nosso trabalho? Qual foi a nossa relevância na nossa comunidade, em nossos dias? O que nós fizemos? Quais foram as nossas obras para glorificar a Deus? Para vencer aquilo que tem aparecido no meio desses dias? Por isso, queridos, eu entendo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração a necessidade de você levantar o seu pescoço, levantar a sua cabeça, melhor dizendo, e lutar, batalhar. Não é momento, queridos, sim, existe um momento de choro, porque existem pessoas que estão indo, existe um período de consolação. O Espírito Santo está agindo de uma forma poderosa nesses dias, porque pessoas estão morrendo, mas é um momento de chorar, mas lutar. Querido, quando você está na guerra, você chora sim, mas não é um momento de parar, não é um momento, querido, talvez nem de viver luto pelos que estão morrendo. É uma palavra pesada, é uma palavra difícil, mas é um momento de estarmos ligados no trono, ligados no Espírito Santo, para conseguirmos vencer. Qual foi o que Deus me deu, querido, nesses dias? No período de pandemia, eu orava e pedi ao Espírito Santo que Ele me revelasse quais seriam as estratégias, o que eu poderia fazer para ser relevante nesses dias. E conversando com a minha esposa, o meu coração ardeu, quando Deus me deu, por meio da minha esposa, uma estratégia interessante. A pessoa falou: mãe, nós podíamos fazer algo, né? Imagina orar nos hospitais. Pum! Coloquei no meu coração essa ideia de orar nos hospitais. Já vai fazer 2 semanas, principalmente quando começou esse problema nos hospitais que estão lotados. Eu, queridos, estou saindo da minha casa para trabalhar. O que eu estou falando para os amados irmãos não é para criar uma doutrina. E eu não estou falando para você fazer o que estou fazendo, não é isso. Eu estou te ensinando, estou te motivando a fazer algo, a identificar a arma do Espírito Santo para a sua vida. Qual é a arma que o Espírito Santo tem para você? O Espírito Santo me deu uma arma. O que eu estou fazendo? Eu estou indo nos hospitais, não estou entrando, estou indo com álcool gel, com máscara, e estou ungindo as paredes dos hospitais. Eu já fui em muitos hospitais aqui da região, no centro da cidade, em todos os outros lugares, profeticamente, ministrando isso e entendendo que Deus vai fazer um milagre. Mas eu estou fazendo, querido, entenda em nome de Jesus Cristo. Não estou falando que você vai sair da sua casa e ir para o hospital, não é isso. Eu estou falando para você identificar as armas que vai trazer relevância para esses dias. Deus me deu eu estou fazendo isso, profeticamente, porque eu tenho fé que Deus vai curar aquelas pessoas que estão com Covid nos hospitais. Eu tenho fé que a minha ministração, que ungindo as paredes dos hospitais, os muros ali fora, as coisas vão acontecer. Por mais que eu não estou, amado, diretamente dentro do hospital, lutando diretamente com aquilo que eles estão fazendo, eu estou de uma forma profética. Olha para você ver, Deus ele dá cada arma para cada uma pessoa. Olha Moisés, a palavra vai nos falar que Moisés, enquanto o seu povo estava guerreando, Moisés ele não usava a espada, apesar de ser treinado para usar. A palavra vai nos ensinar que Moisés ficava com a mão estendida, ministrando ao povo que estava lutando lá embaixo. E quando Moisés cansava por causa da idade, a palavra vai falar que as pessoas lá que estavam guerreando, estavam perdendo. Para você ter ideia, os amigos de Moisés precisou levantar a mão de Moisés para continuar ministrando, profetizando, e a guerra continuando e o povo vencendo. Então existem atos proféticos que nos ajudam a lutar com pessoas que estão diretamente ali, mas podemos de uma forma espiritual
de uma forma profética, ministrar e estar lutando com os médicos, enfermeiros e todos aqueles que estão na frente da batalha. Isso que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite. E queridos, agora existe a incredulidade no meio do povo de Deus. Eu não estou aqui fazendo doutrina daquilo que eu estou realizando. Eu estou insistindo que você faça algo, ore e o Espírito Santo vai te dar. Agora imagine, querido, um incrédulo perguntando, questionando a Moisés, que estava levantando a mão. O que você está fazendo, levantando a mão para vencer a guerra? Imagine um incrédulo perguntando para o apóstolo Paulo, que falou que para vencer aquela guerra, para ministrar o evangelho, ele precisava ser preso. Imagine um incrédulo escutando isso. O incrédulo ele não vai entender. É noite profética. É noite de abrir a sua mente e o seu coração. É noite de Deus revelar a você quais são as armas específicas para vencer a guerra que está acontecendo. Deus quer falar ao seu coração quais são as suas armas. Quais são as armas específicas para a sua vida? Nós aprendemos por meio do apóstolo Paulo, que a igreja são vários membros, braços, boca, é um corpo, cada membro tem uma função, mas se essa função não começar a agir em prol da igreja, a igreja, queridos, a igreja não vai ser relevante para os seus dias. Portanto, precisamos ser relevantes, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê essa arma e esse entendimento para vencermos aquilo que está acontecendo. Agora, antes de entrar, queridos, quero mostrar por meio da palavra, por meio de algumas histórias da Bíblia, como havia armas específicas. Mas antes eu gostaria de ensinar algo para você. Deus tem colocado no meu coração que existe dois tipos de uma vida profética. Quais são eles? Deus te dá algo para você realizar. Essa é um processo profético que Deus te dá. Isto é, Deus te dá algo específico, algo que vem do coração dele, para você realizar algo. Mas existe a segunda forma de glorificar a Deus. Mesmo Deus não te dando algo, você pode fazer algo para Deus de uma forma profética. Isto é, mesmo que Deus não te falou algo, você pode fazer algo para Deus, pautado obviamente na Bíblia, pautado na palavra do Senhor, para não ferir aquilo que Deus já ensinou ao homem. Não podemos, por exemplo, fazer orações feiticeiras. Isto é, mas podemos agir de uma forma profética, mesmo que Deus não nos deu alguma estratégia, orando a Deus, pedindo a Deus permissão. Isto é, eu como filho, imagina o seu filho, imagina um filho fazendo algo para o pai, mas que o pai não pediu, mas fazendo algo relevante, fazendo algo justo, fazendo algo santo. Esse entendimento que você precisa entender. Isto é, Deus te dando algo profético para realizar, acontece, mas se você até agora não recebeu nada, você pode falar: Deus, eu vou fazer isso para glorificar ao Senhor. Por exemplo, eu vou jejuar nesses dias para ver cura na igreja, para ver cura na comunidade, para ver cura na sociedade. Talvez Deus não te deu essa estratégia, mas você faz isso por si só e entrega esse ato a Deus. Então funciona dessa forma. Isso a gente precisa entender. Por quê? Porque eu não posso dizer que foi de Deus, foi Deus que me deu esse entendimento de ir, por exemplo, no hospital. Eu não sei te afirmar, eu não posso afirmar isso. Eu orei, e o Espírito Santo falou por meio da minha esposa em uma brincadeira, mas eu falei com Deus: Deus, eu não sei se isso vem do Senhor, mas eu quero, se vir do Senhor, amém, glória a Deus. Mas se não veio do Senhor,
eu quero fazer isso de uma forma profética. Eu quero te entregar essa minha oferta. Eu quero oferecer essa batalha, essa luta que o Senhor me deu ao Senhor. Mas eu quero o Espírito Santo, e isso em oração. Eu quero o Espírito Santo fazer isso sem ferir a palavra. Eu quero fazer isso sem prejudicar a minha família. Eu não quero contrair o Covid-19 e passar para minha filha ou para minha esposa. Eu quero vencer esta guerra lutando com a igreja e ser relevante juntos. E o Espírito Santo me deu essa estratégia, e eu acredito que o Espírito Santo tem confirmado, porque eu tenho ministrado e eu acredito que as coisas vão acontecer. Porque, queridos, esses dias aqui em Ribeirão das Neves, em Belo Horizonte e outros municípios, nós já não temos mais leitos. Conversando com o meu sogro, que trabalha na área da enfermagem, ele diz, querido, que no CTI e no UTI, 70% das pessoas que entram morrem. 30% são as pessoas que conseguem ser curadas. A situação é difícil, mas eu não aceito essa situação, e a igreja não pode aceitar essa situação. Precisamos lutar com todas as nossas ferramentas, com todas as nossas forças, com tudo que Deus nos deu para lutar. Essa tem sido a minha ministração, essa tem sido a minha oração. Abra sua Bíblia aí na sua casa, em 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 13. Vamos ver algo que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo e que nos ensina a agir nesse tempo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 diz: não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentado acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capazes de suportá-la. Isto é, para toda a situação, para todas as situações que enfrentamos em nossa vida, no nosso dia a dia, Deus nos concede uma ferramenta. Para todas as situações, Deus nos concede autoridade, poder e armas específicas para lutar. Deus, Ele nos dá uma válvula de escape para cada situação. Se a situação é impossível, você faz algo profético, o Espírito Santo, Jesus Cristo, faz acontecer, porque Deus é um Deus do impossível. Deus é um Deus que faz todas as coisas, construiu a terra, nos deu vida, nos deu paz, nos deu família, nos deu fôlego. O chão que você está pisando aí, não foi homem que fez, foi Deus. A estrutura da terra foi Deus. Agora, essa imensidão, Deus fez essa imensidão, e não tem poder para mexer naquilo que a gente acha que é impossível. Queridos, Deus é o Deus do impossível, e transforma tudo possível. Deus é o Deus todo-poderoso, e realiza milagre, e pode curar, e pode transformar, e pode mudar, queridos, a nossa história de hoje para amanhã. Pode acontecer algo milagroso, algo que a gente não entende. Amanhã o Covid pode sumir de repente. Deus é um Deus que faz coisas poderosas, que faz coisas maravilhosas na vida do homem, se o homem tiver fé e acreditar. Paulo escreveu Coríntios, e você vai perceber Paulo falando a respeito de um povo, o povo de Israel. O povo de Israel, queridos, viveu em um momento tão terrível lá no Egito, 400 anos, apanhando, pessoas fazendo mal com eles. Pensa uma vida terrível, algo difícil. Eu costumo falar que o primeiro toque de recolher no mundo, talvez foi ali com Moisés,
porque Deus desce, e Deus não aceita o sofrimento do povo, e começa a ministrar libertação no povo de Israel, por meio de Moisés. Moisés então é ousado e usado, apesar de Moisés ter aprendido a utilizar armas, apesar de Moisés, como o apóstolo Paulo, já aprendeu com os seus mestres a utilizar armas. Eles aprenderam que as armas que eles deveriam utilizar não são armas físicas, mas armas espirituais, armas proféticas para o seu tempo. Deus então envia, você já ouviu essa história? Deus envia pragas para libertar o povo de Israel. E a palavra vai nos falar que ele envia uma última praga, e esta praga consistia em enviar um anjo da morte. E esse anjo iria eliminar, destruir todos os primogênitos, todas as crianças daquela época. E essa última praga faria com que o povo de Israel fosse liberto. O faraó estava com o coração duro. Deus então dá uma estratégia ao povo, fala: vai para dentro de casa. Primeiro toque de recolher. Mas querido, entenda, quando Deus manda o povo para dentro da sua casa, Deus não manda o povo para ficar à toa. Deus não manda o povo para deitar na sua cama. Deus não manda o povo para descansar e tomar e comer, não. Deus manda o povo para dentro da sua casa para agir de uma forma profética, para vencer a sua guerra, para vencer aquele período de uma forma profética. Deus envia o povo de Israel para dentro da sua casa e explica os atos proféticos. O povo precisava pegar um cordeiro perfeito. O povo precisava matar esse cordeiro, e o sangue o povo precisava passar nos umbrais da porta. O povo precisava comer ervas amargas. O povo precisava comer pães asmos. E todos esses atos tinham algo profético. Para nós que estamos aqui, entendemos esses atos proféticos hoje, mas o povo naquela época não entendia. Quando eles pegam aquele cordeiro, eles estavam fazendo menção do nosso Jesus Cristo, queria se sacrificar por toda a igreja, queria sacrificar por mim e por você que está na sua casa. Um cordeiro perfeito, profeticamente, dá a imagem, nos leva a entender que Cristo é perfeito. Cristo não pecou, queridos. Esse cordeiro leva o povo de Israel, leva os cristãos a olhar Jesus Cristo perfeito, não tem pecado, mas mesmo assim morreu e se sacrificou para quê? Para trazer vida àquele povo. O sangue derramado daquele cordeiro, e aquele sangue passado nas portas, dando proteção e vida à família daqueles que entregam o seu coração a Deus. Algo profético. O sangue de Deus tem poder. O sangue de Deus, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus é poderoso para transformar, para curar. Olha como algo profético já nos fazia menção a Cristo. O pão asmo, o fermento simbolizava o pecado. E o povo de Israel aprendeu de Deus, naquele momento profético, que ele não poderia comer aquele pão com fermento, fazendo menção que o povo precisava viver uma vida em santidade. O povo precisava lutar dentro da sua casa em santidade. Não poderia haver pecado na vida do povo em sua casa. Linguagens proféticas, a ervas amargas, mostrava para o povo o quanto era difícil a vida, o quanto é difícil as situações que vivemos no nosso dia.
Eles comeram e sentiram aquilo no paladar, como a vida é difícil, mas aquilo mostrava que Deus iria libertá-los, que Deus iria curá-los, que Deus iria salvá-los. O povo então come aquelas ervas amargas, para mostrar que nos dias seguintes, para que lá na frente, quando eles viessem a se sentar, todos bem, já Canaã conquistado, aquilo viesse a trazer na memória do povo, que eles viveram dias difíceis, mas que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, que era poderoso e que é poderoso para libertar, pode libertar e liberta todo ser humano de qualquer situação. Há uma válvula de escape para nós esses dias. Há uma válvula de Jesus Cristo para nós, uma arma específica para cada amado irmão. Algo profético, precisamos começar a viver de uma forma profética. Não existe coincidência, amados irmãos. Não existe coincidência naquilo que nós realizamos, ou naquilo que acontece no dia a dia. Deus, Ele nos concede armas para vencer. Armas para vencer. Mas na frente, queridos, você vai ver Gideão. Você vai ver que Gideão também viveu de uma forma profética. Gideão, e eu vou terminar, mas entenda esses exemplos na Bíblia, no Velho Testamento, para que isso possa aumentar a sua fé. Como esses exemplos e como existe armas específicas para hoje sim. Gideão, amados, era um homem que também vivia escondido, vivia com medo dos midianitas, vivia temeroso. Talvez os midianitas pode ser o Covid de hoje, que amedronta a igreja, que amedronta as pessoas. A palavra vai nos falar que o anjo encontrou Gideão e motivou Gideão para lutar. E Gideão tinha 32.000 homens à sua disposição para lutar contra 135.000 midianitas. Isto é algo terrível, algo difícil para enfrentar e vencer, algo impossível. 32.000 homens para vencer 135. Mas Deus é poderoso. Deus do céu, eu imagino Gideão preocupado com os 32.000 homens. Eu imagino Gideão chegando até Deus e falando: Deus, não dá não. Deus, o que nós vamos fazer? São 32.000 homens contra 135.000. Imagina agora Gideão falando isso para Deus, orando para Deus: Deus, não dá não. E Deus olha para baixo e fala: Gideão, não dá mesmo não. São muitos homens que estão com você. Vamos diminuir isso aí, porque senão você vai falar que foi você que venceu. Olha como é que Deus é o Deus da provisão. 32.000 homens contra 135.000. Deus então olha para Gideão e fala: Gideão, todos que forem beber esta água, se aqueles que forem beber a água se agachar, sentar, você exclui. Aqueles que forem beber a água, beber como um cachorro rápido e sair, você seleciona para o seu exército. Queridos, de 32.000 homens sobrou 300. Então seria 300 homens para vencer 135.000 homens. Seria um homem contra 450 homens. Impossível. Aí Deus dá uma arma para Gideão. Qual a arma de Gideão? A dependência total. A dependência é obediência. Gideão então obedece a Deus. Gideão então encara aquela batalha. Gideão então vence com os 300 homens. Se a gente tentar imaginar como aconteceu essa guerra, a gente não consegue imaginar. Mas Deus fez 300 homens vencer 135.000 homens. Olha como cada arma, cada situação
A palavra, né? A história, melhor dizendo, vai nos falar e vai nos ensinar que um homem chamado John Wesley, ele viveu no século XVIII e viveu essa dificuldade também. John Wesley, ele viveu a Revolução Industrial. Você vai ver que naquele período John Wesley estava na Inglaterra num momento tão difícil, para os ingleses. Os ingleses estavam trabalhando mais de 12 horas por dia, não podiam dormir. E eles entregavam a bebida, a cachaça, e entregavam-se às outras coisas de tão terrível que era a crise. No mesmo momento estava acontecendo essa revolução, essa crise também na França. A história vai falar que os pobres, né, a classe mais inferior, começou a matar os burgueses, destruir os ricos. Houve uma guerra na sociedade. Wesley então é chamado, e Deus dá a ele armas específicas. Eu poderia citar várias, mas uma que deixou bem clara, e que é um logotipo da igreja metodista, é o método. Wesley, queridos, ele começou a utilizar métodos para administrar esse momento, para fazer os burgueses entender que era necessário agir de uma forma justa, para mostrar aos pobres, aqueles que tinham menos condições financeiras, que eles não deveriam se entregar à bebida, que eles não deveriam se entregar aos vícios. Deus dá armas específicas se nós decidirmos agirmos, e se nós decidirmos tomar uma decisão, que é buscar a Deus e decidirmos lutar em nome de Cristo. Você vai ver tantos exemplos. Agora tem algo similar a todos esses homens que venceram e lutaram em nome de Cristo, que agiram de uma forma profética. Você precisa entender algo. Você que é líder, você que é cristão, você tem que entender algo e não se acovardar. Nós precisamos entender algo na igreja. Vamos correr risco em meio às lutas, mas esse risco, querido, não tira a nossa vida eterna. Moisés passou um risco terrível. Os egípcios com armas. Gideão, olha o risco de vida que Gideão passou. Se você estudar, você vai ver o quantos homens, os heróis da fé, foram relevantes, sim. Nós lemos os heróis da fé com o nosso coração ardendo. Nós lemos a Bíblia com o nosso coração ardendo. Nós amamos ler histórias extraordinárias, mas nós não entendemos que eles passaram risco, passaram perigos. E hoje em dia, queridos, estamos com medo do Covid-19. Estamos com medo das coisas que aparecem na nossa frente. Vai correr risco. Nós corremos risco, queridos, em meio à guerra, mas nós somos vitoriosos. Ah, pastor Leandro, mas e se morremos? Queridos, morremos glorificando a Deus. Morremos lutando. Não podemos tentar a Deus, não é isso. Devemos orar e o Espírito Santo vai te revelar. Não devemos tentar. Não devemos fazer aquilo que Deus não permite. Deus vai falar a cada coração quais são as ferramentas, quais são as armas. Mas nós não podemos ser covardes. E vamos passar situações terríveis e perigosas. Agora precisamos enfrentá-las. Wesley enfrentou. A história vai falar que ele entrava no meio de uma multidão que estava brigando com raiva uma das outras, querendo matar os burgueses. A história vai falar que ele chegava ali, conversava e amenizava. Isto é, passamos riscos. Olha o apóstolo Paulo, o quanto o apóstolo Paulo passou de situação. Quantas situações que o apóstolo Paulo e outros homens na palavra do Senhor passou, mas venceu porque entendeu e lutou com as armas do Espírito Santo e continuou e permaneceu. Agora olha como é interessante essas armas específicas. Apóstolo Paulo, ele foi chamado para levar a palavra de Deus. Apóstolo Paulo foi chamado para ministrar a palavra, foi chamado para criar uma estrutura, a estrutura da igreja. Pedro a gente fala que foi o primeiro pastor, né? Alguns entendem dessa forma, mas você vai ver Paulo criando a estrutura da igreja, com as suas cartas.
Agora, quais foram as ferramentas, ou melhor, quais foram as armas que o apóstolo Paulo utilizou? Paulo escreve lá em 1 Coríntios 10, que nós lemos, que ele nos dá, que o Espírito Santo nos dá armas, que o Espírito Santo nos dá válvula de escape para cada situação. Você vai ver as armas que Paulo utilizou lá em Efésios 6:10. Armas evangelísticas. Olha como é que é interessante. Paulo ele foi formado com as armas de Roma. Paulo ele foi formado com as armas romanas. Ele aprendeu a lutar, era um soldado. Ele aprendeu a vencer com a espada, com o escudo, com o capacete. Paulo aprendeu a vencer com essas armas. Agora olha a alegoria que Paulo faz. Olha que tipologia profética que Paulo ministra por meio de Efésios 6:10. Paulo fala de um capacete da salvação. Capacete protege mente. Naquele período se falava de uma salvação pela lei. Paulo então ele arma a sua mente com a graça. Porque quando fala em salvação com Paulo, você fala em graça. Olha como é que é um linguajar profético, a armadura de Efésios 6:10. Você vai ver um linguajar profético. Paulo colocando o capacete da salvação. O que é a salvação? Graça. Paulo ministra graça para os Gálatas. Paulo ministra salvação, graça para os romanos, nas cartas romanos. Paulo então a arma que Paulo tinha para vencer aquele momento é a graça. Mente, Paulo tinha que pregar a graça. Paulo fala de uma couraça. Olha como era injusto a época. A palavra vai falar em Efésios 6:10 que Paulo coloca uma couraça da justiça, trazendo justiça, porque a palavra vai nos ensinar que a justiça do homem é como trapo de imundície. Paulo coloca o cinto da verdade. Olha como é que Paulo ele mostra as armaduras de uma forma profética, uma arma de uma forma bem específica para o seu tempo. Olha o que Paulo calça. Ele calça sandálias. Sandálias do quê? Do evangelho, do quê? Da paz. Naquele período era pregado pelos romanos que os romanos enviariam uma paz romana. Uma paz, os romanos eles matavam e falavam: eu estou levando a paz para todos os povos. Paulo então calça sandálias e mostra que aquela é a arma correta. Qual arma? A arma da paz, não a paz romana, mas uma paz cristã, a paz de Cristo, as boas novas de Jesus Cristo. Paulo identificou a arma correta para o seu período evangelístico. Paulo não poderia, querido, pegar uma espada física para lutar. Deus não nos chamou a igreja para pegar uma arma física para matar as pessoas, não. Deus nos chamou para lutar com armas espirituais, com armas específicas para o nosso tempo. Paulo fala de um escudo que iria impedir que os dardos inflamados do inimigo viesse a abatê-lo. Por quê? Porque Paulo lutava contra potestades. Paulo lutava contra demônios que estavam entendendo que a igreja estava se estruturando. A igreja estava se estruturando. Paulo entendeu aquilo e tomou posse desse escudo da fé. Porque a igreja precisa entender o que Paulo entendeu, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, contra o demônio, contra aquilo que tem tentado destruir. Mas a palavra também vai nos afirmar que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Isto é, o inferno está na proteção, o inferno está com medo, e a igreja precisa tomar essa outra arma profética que Paulo ensina, que é a espada, que representa a Bíblia, e destruir e atacar o inferno, e arrancar as pessoas que estão dentro do inferno, que já estão
que estão perdidas para a luz. Nós, como igreja, precisamos de armas, identificar essas armas para o nosso tempo. Agora entenda, Paulo fala que nós precisamos ser imitador dele como ele foi de Cristo. Paulo fala: sedes meu imitador como eu sou de Cristo. Ser imitador do apóstolo Paulo não é fazer exatamente o que Paulo está fazendo. Eu comecei esse sermão falando que eu vou nos hospitais ungindo os muros. Não é, queridos, para você fazer exatamente o que eu estou fazendo. É para você identificar o que Deus tem para você. Você não precisa ser preso como o apóstolo Paulo para pregar o evangelho, a não ser que Deus fala para você que você precisa fazer isso. Também a gente não pode descartar isso, né? Temos que ter equilíbrio. Se Deus falar assim: você vai ser preso, e você vai lá para São Paulo, naquelas cadeias de lá, para pregar o evangelho, não dá para duvidar não. Jesus é Deus assim, é um Deus, querido, que não tem receita. Jesus é um Deus que não tem receita, anota isso aí. Você age de uma forma profética, você clama e pede a Deus que as coisas aconteçam, mas as coisas nem sempre acontecem conforme você quer, porque Deus não é uma receita, pronto. Deus, ele faz da sua forma, e a sua forma é a forma melhor, a sua forma é a melhor forma para curar e trazer salvação para o mundo. Mas precisamos ser imitador de Paulo, sim, sermos homens proféticos. A igreja precisa ser profética nesses dias. A igreja precisa ser profética. E eu termino, queridos, este sermão com uma problemática. Uma problemática. A minha problemática é: qual a ferramenta que o Espírito Santo tem para você nesse dia de pandemia? Qual as armas que o Espírito Santo tem para você aí na sua casa? Porque eu já mostrei que eu sei que você já utiliza as armas padronizadas: a oração, o jejum. Eu sei que você tem lutado juntamente com a igreja, né, em oração, em jejum, na leitura da palavra, entregando os dízimos, as ofertas. Eu sei que isso já é algo normal na sua vida, mas quais são as armas específicas do Espírito Santo de Jesus Cristo para você? O que o Espírito Santo está te chamando para realizar? Qual a sua vocação para esse dia específico? Vamos continuar ouvindo as notícias de que os hospitais estão lotados e que precisamos ficar quietos na nossa casa sem fazer nada? Não, queridos, haja de uma forma profética. Se você está em casa, deve continuar em casa. Se você é aquela pessoa que tem condições financeiras para se alimentar sem sair de casa, amém. Mas mesmo na sua casa você consegue agir de uma forma profética. Mesmo na sua casa. Não vamos ser covardes. Vamos ser como Gideão, vamos ser como Moisés, vamos ser como esses homens que correram risco, como o apóstolo Paulo, como John Wesley e outros, que correram risco, mas venceram. Venceram em nome de Jesus Cristo. Ah, mas se eu morrer? Eu vou morrer para a glória de Deus, Pai. Já sou salvo. Vamos ter coragem, como Paulo falava: o meu viver é Cristo, mas o meu morrer é lucro. Paulo venceu entendendo as suas armas, amém? Que Deus possa te abençoar, que esta palavra possa arder no seu coração, e que o Espírito Santo te ensine a agir de uma forma profética para esse